Imersos-nos na narrativa em que os demônios pedem a Jesus para entrar nos porcos, o que revela esta história sobre o poder espiritual e as lições que podemos aplicar em nossa vida diária? Saudações, comunidade Rede Católica. Alexis Rivero. Eu sou Alexis de Montevidéu, Uruguai, e hoje nos embarcaremos em uma história bíblica intrigante que nos leva a questionar por que os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos. Esta história, encontrada em referência bíblica, não é apenas um episódio surpreendente, mas também contém ensinamentos profundos sobre o poder espiritual e sua aplicação prática em nossa vida cotidiana. Imaginem a cena: Jesus encontra um homem possuído por demônios e esses espíritos malignos pedem permissão para entrar em um grupo de porcos. Por que não permaneceram na posse humana? O que essa escolha revela sobre o poder espiritual e a intervenção divina? À medida que exploramos este trecho, não apenas procuraremos respostas para essas perguntas, mas também desvendaremos as lições atemporais que ele oferece. Como podemos traduzir esses ensinamentos da antiguidade para a nossa vida moderna? Quais princípios espirituais e práticos podemos extrair para fortalecer nossa fé e enfrentar os desafios diários? Isso não é apenas uma análise bíblica, mas um convite à reflexão sobre como as verdades espirituais podem iluminar nosso caminho hoje. Então, acompanhem-me nesta jornada enquanto exploramos a sabedoria contida neste trecho e descobrimos juntos como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Vamos começar. Abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 5, versículos 1-20, para nos aprofundarmos neste trecho intrigante. Neste relato, Jesus chega à região dos Gerasenos e encontra um homem possuído por múltiplos demônios. A interação que se segue é única e cheia de simbolismo. Contextualizemos esse evento no tempo e espaço da Judéia do primeiro século. O mundo espiritual estava intrinsecamente entrelaçado com a vida cotidiana, e o poder dos demônios era uma realidade palpável para as pessoas da época. Ao entender esse contexto, podemos apreciar mais profundamente a natureza extraordinária do confronto entre Jesus e os espíritos malignos. Focando no significado teológico, é essencial compreender a natureza da possessão demoníaca. Este trecho apresenta um confronto direto entre o poder divino encarnado em Jesus e as forças demoníacas que buscam atormentar o homem possuído. Neste cruzamento entre o celestial e o demoníaco, vemos claramente a manifestação do conflito espiritual que permeia as Escrituras. A vulnerabilidade humana encontra a omnipotência divina, delineando a magnitude do choque cósmico em jogo. O pedido dos demônios para entrar nos porcos pode parecer desconcertante à primeira vista. No entanto, esse ato simbólico revela a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos e sua capacidade de redimir mesmo aqueles sob influência demoníaca. Através desse simbolismo, entendemos que para Jesus nenhuma entidade está além da redenção, mesmo aquelas aparentemente dominadas por forças obscuras. Essa lição transcende o anedotário bíblico, projetando a esperança da redenção divina sobre cada aspecto de nossas vidas. À medida que exploramos por que os demônios escolheram os porcos, mergulharemos na riqueza teológica deste trecho. Representa este ato uma derrota estratégica dos demônios, ou há uma lição mais profunda sobre a soberania de Deus sobre toda a criação? Aqui adentramos na complexidade teológica de como os desígnios divinos se entrelazam com os eventos terrenos, lembrando-nos de que cada acontecimento, por mais desconcertante que pareça, está sujeito a um propósito divino. Este trecho nos impulsiona a refletir sobre a interseção entre a livre vontade humana e a providência divina, levantando questões fundamentais sobre o mistério da intervenção divina no mundo. Este trecho tem sido objeto de diversas interpretações teológicas ao longo da história. Alguns teólogos sugerem que a entrada dos demônios nos porcos simboliza impureza e destruição, manifestando a capacidade destrutiva das forças demoníacas na criação de Deus.
Nesta interpretação, os porcos tornam-se um símbolo de decadência e contaminação espiritual que os demônios desejam infligir ao mundo. Outros destacam a libertação miraculosa do homem possuído como o foco central da história, enfatizando a intervenção redentora de Jesus na vida daqueles que buscam sua ajuda. Esta interpretação destaca a vitória divina sobre as forças do mal e sublinha a capacidade de Jesus para restaurar a saúde espiritual em meio à desesperança. Exploraremos essas interpretações e também revisaremos as opiniões de teólogos destacados, como Santo Agostinho de Hipona, cujas reflexões sobre o mal e a redenção são fundamentais na teologia católica. Também consideraremos as perspectivas de São Tomás de Aquino, cuja obra Summa Theologica oferece uma profunda exploração da interação entre o divino e o demoníaco. Além disso, examinaremos as contribuições contemporâneas de teólogos como Scott Hahn, cujas interpretações bíblicas proporcionam uma perspectiva atualizada e acessível. Através dessas diversas perspectivas, buscamos obter uma compreensão mais completa das lições espirituais que este trecho tem a nos oferecer. Cada teólogo traz uma luz única, enriquecendo nossa compreensão coletiva da riqueza teológica contida neste trecho bíblico. Permitam-me compartilhar como este trecho ressoou em minha própria vida espiritual. A história da libertação deste homem possuído não apenas nos revela o poder transformador de Jesus, mas também serve como um lembrete impactante de como sua intervenção pode nos libertar das correntes espirituais que nos prendem. Ao considerar as correntes da depressão, do pânico, das dependências e outras amarras espirituais, reconhecemos a universalidade da necessidade humana pela libertação divina. Portanto, este trecho se torna um farol de esperança, iluminando o caminho para a liberdade e redenção que todos buscamos em nossa jornada espiritual. Que esta história nos inspire a buscar a intervenção divina em nossas próprias vidas, confiando na capacidade de Jesus para nos libertar de qualquer possessão que nos oprime e nos guiar em direção à plenitude espiritual. Em resumo, este trecho nos mergulha em um encontro extraordinário onde o poder divino confronta diretamente as forças demoníacas. À medida que exploramos a simbologia por trás da escolha dos porcos pelos demônios, desvendamos camadas teológicas que revelam a autoridade de Jesus e sua capacidade de redimir mesmo as situações mais sombrias. A complexidade das interpretações teológicas, desde a simbolização da impureza até a vitória redentora, nos convida a refletir sobre o propósito divino em meio aos desafios terrenos. Considerando as perspectivas de teólogos proeminentes como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e vozes contemporâneas como Scott Hahn, obtemos uma visão mais rica das lições espirituais que este trecho tem a oferecer. Em uma nota pessoal, este relato ressoa em minha vida espiritual como um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Ao contemplar as correntes espirituais que afligem a humanidade, encontro inspiração na possibilidade de libertação e redenção que este trecho reflete. Que esta análise nos impulsione a buscar a intervenção divina em nossas próprias lutas, confiando na capacidade de Jesus para nos libertar e nos guiar em direção à plenitude espiritual. Que esta história seja um lembrete para todos nós da esperança e do poder curativo encontrados na presença de Cristo. Continuemos explorando as profundezas de nossa fé e compartilhando essas experiências em comunidade. Até a próxima reflexão em redcatólica.alexisrivero. Siana.